Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nos colocamos diante de Ti, Pai. Queremos desde já te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós te agradecemos pela sua maravilhosa presença, pelo seu maravilhoso amor por nós. Neste momento, Pai, nós queremos entregar a nossa vida. Pai, toma, Senhor, neste momento a nossa mente, toma, Senhor, o nosso coração. Que tudo, Pai, que for falado aqui, a semente que vai ser lançada, Pai, que ela possa produzir o efeito necessário na nossa vida. Pai, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que, Pai, tudo que eu falar aqui, Pai, possa ser de acordo com o que o Teu Espírito Santo quer falar nessa noite, Pai. Toma, Senhor, cada vida, Pai, que está entrando nessa live. Toma a vida da Elzinha, Pai, visita cada lar. Que onde eles estiverem, o Senhor possa tocá-los nessa noite, nessa madrugada. Que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada um, Pai. E, Pai, que nós não venhamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir de Ti, mas que possamos ouvir aquilo que nós temos necessidade, Pai, de ouvir de Ti. Em nome de Jesus, Pai, toma liberdade em nosso meio, toma direção, Pai, porque nada aqui é por nós mesmos, mas tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, aleluia. A palavra que eu trouxe nessa madrugada, eu assim confesso que eu até queria trocar ela. É uma palavra que tem há muito tempo que Deus colocou ela no meu coração, porque como eu ministro na igreja, né? Então eu sempre procuro uma palavra para mim poder levar nas minhas ministrações. E há muito tempo Deus tinha colocado ela no meu coração. Eu confesso que eu mandei ela eu tenho uma célula, eu falei ela na célula, e só que eu achei assim que ela é muito, eu não tinha conteúdo bastante para poder falar dela. E aí quando você me convidou, Deus também colocou ela no meu coração, só que aí eu fui enrolando, enrolando, e aí eu pensei em mudar, e até que chegou anteontem, né? Aí eu falei assim, não, vai ter que ser essa. E eu tenho, assim, certeza que Deus vai falar com vocês, porque realmente foi Ele que me passou. E eu vou tentar, assim, realmente fazer o meu melhor e tentar trazer realmente aquilo que Deus me deu. Amém? Ela se encontra no livro de Atos, capítulo 16. Eu vou ler a partir do versículo 25, que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? 31. Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus, serão salvos você e os de sua casa. Amém? Amém. Essa palavra eu realmente achava assim ela muito difícil de ser falada. E Deus me levou ela por uma linha de raciocínio assim um pouco diferente. E aí eu coloquei como título dessa mensagem, como tema para a nossa meditação, a fé em tempos difíceis. Eu vou dar assim uma leve resumida no capítulo para que todos possam compreender. Paulo e seus companheiros estavam em uma de suas viagens missionárias, levando a palavra de Deus até as pessoas. E aí, no decorrer do capítulo 16, falam que eles tinham feito planos. Eles tinham já escolhido as cidades, né, que eles iam passar, levando a palavra de Deus. E uma das cidades que eles iam entrar era em Bitínia, se eu não me engano é esse nome. Deixa eu só... Isso, eles iam para Bitínia. E aí, o Espírito Santo os impediu de ir para lá.
E aí Paulo teve uma visão, onde um homem da Macedônia clamava por ajuda. E aí ele entendeu que Deus o estava chamando para levar a palavra à Macedônia. E aí, tipo assim, a primeira coisa que eu consigo compreender nessa mensagem é que Deus tinha um direcionamento para a vida deles. Tinha uma liberação do Espírito Santo. Eles tinham os planos deles, mas Deus já tinha feito os próprios planos para a vida deles. E quando eu comecei a entender essa mensagem, olhar, eu pensei assim, poxa, talvez eles tinham falado, não, a gente vai passar por tal lugar e a gente vai levar a mensagem lá e depois a gente vai para outro lugar fazendo planos. Só que o Senhor também tinha os planos deles, tinha um propósito de Deus na vida deles. E o mais interessante de tudo é que eles conseguiram entender que talvez eles não compreendiam qual era o propósito deles irem à Macedônia, porque talvez não tivesse nos planos deles. Mas eles conseguiram entender que Deus queria que eles fossem até lá e eles obedeceram esse chamado. Prontamente, Paulo teve a visão e ele falou assim: não, Deus quer que a gente vá para Macedônia porque tem um chamado de Deus para a gente lá. E eles atenderam esse chamado prontamente. E aí eu consigo entender que quando a gente consegue compreender que existe um propósito de Deus liberado sobre a nossa vida, e mesmo assim que a gente não compreenda no momento qual é esse propósito, mas a gente decide confiar em Deus e ir, as coisas acontecem, ocorre um diferencial de Deus na nossa vida. Foi que a gente começa a observar nesse capítulo, que aí Paulo, Silas e seus companheiros, porque não estava só Paulo e Silas, tinha outras pessoas, partem para Macedônia e vão para uma cidade chamada Filipos. E quando eles chegam na cidade, você já consegue observar o mover de Deus na vida deles. Porque aí eles conhecem uma mulher chamada Lídia, que a Bíblia fala que ela era temente a Deus. E quando Paulo começa a pregar, ela sente a presença de Deus e ela e a família dela é batizada. E aí eu começo a ver que o direcionamento de Deus, a obediência dele, faz com que eles sejam diferentes, que eles já chegam na cidade fazendo a diferença na vida das pessoas. E aí a Bíblia vem dizer no decorrer do capítulo que um dia eles estavam indo para uma para um lugar de oração. E aí uma mulher que possuía uma escrava, que possuía um espírito de adivinhação, seguiam gritando que eles eram filhos de Deus, o Altíssimo, e anunciava o caminho da salvação. E aí isso aconteceu um dia, né? E aí no segundo dia, Paulo ficou um pouco indignado com a situação e ele expulsa o espírito dessa mulher. E aí já é outra coisa que Paulo vem fazendo, né? Ele já chega na cidade mudando a história da cidade. Só que os senhores dessa escrava lucravam com as revelações dela. E aí eles ficam enfurecidos com Paulo, pega Paulo e Silas, leva até as autoridades da cidade para que fossem julgados. E a Bíblia fala que chega lá, todo se reúne umas pessoas contra ele, e eles batem neles, eles são açoitados e são levados à prisão. Que foi aí aonde que eu li, né, a mensagem. E aí a Bíblia vem nos dizer no versículo 25, que perto da meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E aí quando eu cheguei nesse versículo, eu fiquei assim, extasiada. Não sei se é essa a palavra, porque eu ainda não consegui compreender a sensação que eu tive naquele momento, uma sensação que eles me passaram de segurança mesmo, uma sensação assim que eles tinham realmente fé em Deus, que eles realmente acreditavam nos propósitos de Deus. Quando eu li esse versículo, eu falei assim, cara, eles realmente me ensinam a manter a minha fé, a manter a minha alegria, a manter minha perseverança, mesmo quando eu não consigo compreender. Porque, igual eu falei desde o início, tinha um direcionamento de Deus. Eles não foram para aquela cidade porque eles escolheram. Eles foram porque o Espírito Santo os direcionou. E aí eu consigo ver assim, cara, eu estaria muito brava com Deus. Eu estaria assim, Senhor, por que disso? E muitas vezes na nossa vida é assim. É tipo, a primeira experiência negativa que a gente tem, às vezes Deus já fez grandes coisas na nossa vida, e aí quando algo sai assim fora do eixo,
a gente começa a questionar, a gente começa a duvidar se realmente é de Deus, se realmente Deus está conosco. Eu acredito igual você, Elzinho, Deus colocou esse propósito de oração na sua vida. Eu tenho certeza que nem sempre é fácil para você estar aqui, mas eu tenho certeza que você vai estar colhendo e ainda vai colher os frutos disso. E aí eu começo a ver assim neles realmente homens de Deus. Começo a ver se consigo aprender com eles essa segurança, essa confiança, essa certeza de quem é o Deus que eles servem. E aí a Bíblia fala assim que eles estavam orando, que eles estavam cantando hinos. E eu fiquei pensando assim, a certeza que eles sabiam quem era Deus e de quem eles eram em Deus. E assim, a confiança de que, sabe, na faculdade, a gente tinha uma brincadeira, né? De quando a gente já passava por um momento de dificuldade, aí a gente falava assim, se eu passar por isso, nada me abala mais. Só que eu falava isso no sentido ruim. Já passei por tanta coisa ruim que nada me abala. Só que eles eram diferentes, eles conheciam tanto o caráter de Deus que nada abalava. Para eles tinham assim plena certeza, exatamente isso, plena certeza de quem era Deus e a confiança nos planos que Deus tinha para a vida deles. E aí a palavra vem dizer que quando eles estavam na prisão, e eu fico imaginando assim a situação que eles estavam na prisão, porque eles tinham apanhado, talvez estivessem com fome, em situações precárias, sentindo dor, e eles podiam escolher qualquer outra coisa, eles escolheram realmente adorar a Deus e orar ao Senhor. E aí no versículo, se eu não me engano, 26, vem falando que de repente houve um terremoto que abalou todo o alicerce da prisão. E eu entendo que esse terremoto, ele teve assim um papel decisório no propósito de Deus. Porque quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam louvando a Deus, cantando hinos, orando, todos os presos que estavam na prisão estavam olhando, estavam vendo aquilo. E talvez eles também não estavam assim conseguindo entender a situação. Poxa, imagina, nossa, que povo louco, olha lá, apanhou, tá servindo a esse Deus que eles dizem que é Deus, apanhou, e tá aqui cantando, tá aqui se alegrando. E aí, quando vem esse terremoto, fala que ele balançou os alicerces da prisão e a cadeia, assim, todos ficaram livres por um período de tempo. E aí, o que me chama mais atenção é que ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Alguém poderia ter fugido, mas ninguém fugiu porque estavam todos impactados com a presença do Senhor naquele lugar. E aí, o carcereiro vai, chega desesperado, né? Não sabe o que vai fazer. E aí ele vê que realmente a glória de Deus estava naquele lugar. E aí é isso que eu quero passar nessa madrugada, aqui nessa noite. Existe um direcionamento de Deus sobre a nossa vida. Existe um propósito de Deus na vida de cada um. E às vezes a gente não consegue nem compreender qual é esse propósito a princípio. Às vezes a gente para e pensa, Senhor, que né, eu vou fazer agora? Mas o fato da gente não compreender não significa que Deus não esteja agindo na nossa vida, não significa que não haja um mover dele na nossa vida. E eu consigo compreender que quando a gente entende esse propósito, quando a gente entende, sabe, que Deus ele tem zelado por nós quando nós somos fiéis a Deus e quando nós servimos a Deus de verdade e nós aceitamos o chamado dele para nossa vida, por mais que a gente passe por experiências negativas, porque todos nós vamos passar, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, então Jesus não ilude ninguém, né? É fato, nós vamos ter aflições e esses momentos vão chegar, mas quando assim a gente consegue confiar em Deus, até quando a gente passa por essa situação, Deus usa a nossa vida para que outras vidas sejam alcançadas. Foi no caso de Paulo e Silas. Eles foram para lá, mas eles não foram por eles. Eles foram porque Deus tinha um propósito na vida deles. E esse propósito não envolvia somente a eles, envolvia outras pessoas. Eu creio que a eles também, porque imagine como eles não saíram daquela prisão, como eles não foram impactados. Às vezes a situação também mudou algo neles,
Na Bíblia não tem relatos de Paulo falando acerca, mas, poxa, imagina a situação que eles passaram. Às vezes a situação também transformou algo neles, mas além de talvez ter transformado algo neles, transformou vidas. E eu acredito que esse é o nosso papel aqui, né? Transformar vidas, alcançar vidas. Então eu aprendo assim que, mesmo em situações de dificuldade, segundo o nosso posicionamento nessa dificuldade, porque primeiro a gente tem que se posicionar, outras vidas são alcançadas. Minha mãe sempre me falava uma coisa que era mais ou menos assim: as pessoas muitas vezes não prestam atenção no que você fala, mas ela observa o que você faz. Ou seja, as nossas atitudes, o nosso posicionamento diante das coisas fala muito mais do que eu pegar uma Bíblia e abrir e ficar falando. Porque muito mais do que falar, nós temos que viver, né? Uhum. Se nós pregamos um Deus que liberta, que cura, a gente tem que viver isso na nossa vida. Se nós pregamos um Deus que é amor, a gente tem que praticar o amor através das pessoas. Se, se em uma situação caótica a gente for os primeiros a ficar desesperados, que diferença tem a gente das outras pessoas? Eu entendo o medo, eu aceito, né, que o medo é uma coisa do ser humano. E isso acontece, mas a gente não pode ser dominado por esse medo. Porque Salmos 46 fala: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que viver isso na nossa vida. E as nossas ações, elas vão refletir isso, elas vão refletir aquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem aprendido com Deus. E como é que as nossas ações vão refletir isso? A partir do momento que eu conheço Deus. Quando você conhece Deus, automaticamente, minha mãe, quando eu era mais nova, quando eu andava muito com alguém, ela falava assim: nossa, Gisele, você tá falando igual fulano, você tá andando igual fulano. Porque quando a gente começa a andar muito com alguém, a gente começa a ter o mesmo estilo de roupa, né? Querer andar igual e tal, a gente começa a dividir isso. E é exatamente isso que nós temos que ter com Deus, exatamente isso que nós temos que ter com Jesus. E aí, quando a gente conhece Deus, quando a gente lê a palavra, que a gente vê tudo que Deus fez no passado e tudo que Deus vem fazendo no Novo Testamento e tudo e mais as experiências que nós tivemos com Deus, porque eu tenho certeza que se eu perguntar para cada pessoa que está aí nessa live, alguém teve alguma experiência importante com Deus que marcou sua vida, a gente começa a refletir isso na nossa vida. E isso é importantíssimo, porque as pessoas te observam. Você é a Bíblia que o mundo lê. Muitas vezes ele não vai pegar uma Bíblia, ele vai ver as suas ações. Eu me cobro muito isso, porque eu ministro no louvor. Então, como que eu vou falar? Irmãos, vivam a união. Se eu subo lá e eu não converso com alguém. Irmãos, Deus é amor, mas aí eu não amo meu próximo. Irmãos, Deus cura, mas aí na primeira dor de cabeça eu deixo de ir na igreja. Entende? E eu tenho visto esse momento que nós estamos passando como um momento assim, de realmente nós mostrarmos quem nós somos. Por isso que eu escolhi essa mensagem. A gente está passando por um momento de revolução, eu diria, no nosso mundo. Eu acredito assim que as nossas vidas não vão ser mais as mesmas. A gente vai ter que realmente mostrar a igreja que somos. E aí agora está sendo quebrado aquele tabu, né? Que a igreja é um templo. Não, a igreja somos nós. E agora é a hora da gente refletir a igreja que nós somos. Agora é a hora da gente mostrar a igreja. Tudo, esses dias eu estava refletindo, e quantos cultos, né, a gente já não foi? Quantas palavras a gente já não ouviu? E às vezes a gente ouvia aquela mensagem e pensava assim: não estou entendendo o porquê dessa mensagem, né? E a palavra do Senhor fala que a palavra dele nunca volta vazia. Então eu entendo que todo esse tempo de culto, de comunhão, foi um aprendizado. E agora a gente tem que mostrar, transmitir esse aprendizado, estar realmente preparado. E tem pessoas que não estão. Tem pessoas que estavam na igreja que não estavam preparadas, infelizmente. E aí estão se desesperando. Tem pessoas no mundo que estão desesperadas. E agora nós estamos usando esse meio, que é a internet. Quantas pessoas têm assim, buscado falar: quando a igreja voltar eu quero ir,
porque realmente a gente tem passado por um momento de dificuldade, e é só o começo. A Bíblia fala que é só o começo. Então a gente tem que realmente se manter firmes, se manter assim, com a nossa fé, exercer a nossa fé em Deus, mostrar quem realmente é o Deus que nós servimos. E é isso assim que realmente eu queria trazer nessa madrugada, que você possa refletir o Deus que você serve através das suas ações, que você possa acreditar que existe um direcionamento de Deus sobre a sua vida, existe um direcionamento de Deus no Brasil, existe. Às vezes a gente só consegue, a gente fica tão focado no que está acontecendo de ruim, a gente fica tão focado nas coisas ruins e a gente não consegue ver o mover de Deus. Às vezes Deus está bradando o céu ou está falando aos poucos, né? Não... E aí as pessoas estão desatentas. Mas Deus tem falado, Deus continua sendo Deus. Hebreus 13:8 fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a palavra do Senhor não mente. Então nós temos que nos apegar à palavra do Senhor, nós temos que crer, né, realmente no Senhor, porque senão nós ficaremos desesperados, né, realmente. Graças a Deus, eu tenho desenvolvido, eu acho que tudo que nós temos passado, eu tenho desenvolvido uma fé muito grande, porque como eu meio que trabalho, né, na área da saúde, meio que estou tendo palestras, e às vezes, assim, eu confesso, me dá um medo. Eu fico, meu Deus, mas aí, de repente, vem uma paz. Eu fico assim, Deus é bom, Deus tem zelado por nós, e Deus vai continuar trabalhando, e Deus tem o controle da situação. E é isso que nós temos que transmitir para as outras pessoas. E só para encerrar, eu queria ler uma frase que eu peguei de um pastor que eu achei assim muito forte, que fala assim: a fé não serve só para você conquistar o milagre, mas serve também para te fortalecer enquanto caminha em direção ao milagre. A fé não serve só para você receber algo de Deus, mas serve para te fazer confiar nele, ainda que você não compreenda a situação. Então, a fé não é só para você receber de Deus, mas a fé também é para te fortalecer em Deus. Então, que você possa exercer a sua fé, que você possa executar a sua fé, que você possa realmente acreditar em Deus. E como que, novamente eu vou falar, como que eu tenho essa fé? Primeiro você precisa conhecer a Deus, porque eu entendo por fé confiança. E para me confiar em alguém, eu tenho que conhecer a pessoa. E como eu conheço, lendo a palavra, orando, é muito legal, assim, quando você começa a buscar, quando você começa realmente a orar, você percebe que até seu jeito de falar com as pessoas muda, porque você começa a ter um relacionamento com Deus, e esse relacionamento parece que. Parece não, eu realmente creio nisso. Deus tira algo nosso, né, e coloca algo dele. E aí a cada dia a gente vai refletindo a gente vai refletindo a imagem do Senhor na nossa vida e a gente vai ficando a cada dia mais parecido com ele. E que nesse período que nós temos passado, que vocês possam ser pessoas que realmente sejam usadas para alcançar outras vidas. Que essa situação que nós temos passado não seja para fazer com que você desanime, com que você desista. Não, mas que você agora possa refletir a luz que você é mesmo, onde você estiver, e que outras vidas possam ser alcançadas através do seu testemunho. Porque eu creio que nós iremos passar por tudo isso. E além da dificuldade que nós temos passado mundialmente, tem pessoas que têm dificuldades próprias dentro da sua casa, né? Tem pessoas que têm passado por grandes dificuldades, mas que você não vem desistir. A palavra do Senhor fala que Ele estaria conosco todos os dias. E a palavra dele não muda. Então o Senhor continua conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Essa é a palavra que eu realmente queria passar nessa madrugada. Espero assim que Deus tenha falado com vocês, porque quando eu estava preparando, Deus falou muito ao meu coração. E realmente é isso. Amém?